Olá, estudantes, tudo bom? Eu sou o professor Pedro Henrique de Linguagens aqui do Pré-ENEM Legal e hoje nós estamos falando um pouquinho mais sobre as funções da linguagem, agora a função emotiva, referencial e poética. Lembrando que nós já tivemos a parte 1 das funções da linguagem e agora vamos conversar sobre as demais, as que faltaram. Como nós vamos conversar sobre as funções da linguagem, vale a pena também revisar um pouquinho os elementos da comunicação. Para quem não assistiu à última aula, vai assistir, mas vou dar um resuminho em relação a como funciona os elementos dentro de um texto, de uma comunicação. A ideia, pessoal, é que o Jacobson criou um sistema em que toda comunicação deve ter minimamente 6 elementos para que ela seja de fato uma comunicação. Esses elementos vão ser importantes porque, se a gente pensa em função da linguagem e vai entender o que o termo traz para a gente de significado, linguagem é tudo aquilo que traz comunicação, sentido. Então a linguagem ela pode ser a língua portuguesa, ela pode ser um gesto, ela pode ser uma expressão, um olhar, um quadro, tudo que crie significado. Então, dentro da linguagem, eu estou objetivando comunicar. E função remete ao meu objetivo. A minha função, por exemplo, aqui é dar aulas. Então, qual que é o meu objetivo? Que você entenda. Então, a função da linguagem é o objetivo de uma comunicação. Por isso é importante a gente entender quais são os elementos que estão dentro dessa comunicação para poder saber quais são as funções que elas exercem nos textos. Então, bora começar aqui. Primeiro, para haver comunicação, pessoal, nós precisamos de um emissor, Alguém que emite a mensagem, que cria a mensagem. Além disso, nós precisamos de uma mensagem propriamente dita. Só é texto se ele existir como um texto. Além de ter alguém que cria a mensagem, eu tenho que ter alguém que recebe a mensagem. Este nós chamamos de receptor. Essa mensagem sempre vai estar inserida dentro de um código. O código, pessoal, na maioria das vezes vai ser a língua que está sendo falada, O código ele é um sistema fechado que tem regras, Ele tem as suas próprias características, ele é codificado. Então, toda a comunicação acontece dentro de um código. Mas nós já vimos na função metalinguística, por exemplo, que o código ele pode ser uma foto, Então, nem sempre vai ser a língua, mas comumente, quando a gente fala de comunicação oral, por exemplo, a linguagem vai estar sempre inserida dentro de um código que é a própria língua. Além disso, a mensagem também vai estar inserida dentro de um canal, que é o meio pelo qual essa mensagem é transmitida. Vamos dar um exemplo. Se eu estou assistindo a esse vídeo agora no YouTube, o canal tanto vai ser a minha voz ou o sinal de Libras para quem está assistindo, quanto pode ser a internet, o seu computador. Ok? Então é o meio pelo qual a mensagem que está sendo produzida chega até o meu receptor. Por último, nós temos o referencial. O referencial é o assunto, é o contexto ao qual aquela mensagem está inserida. O nosso contexto agora de comunicação é uma vivência de ensino e aprendizado. Então, eu vou utilizar expressões mais formais, eu vou me comportar de uma determinada maneira e o meu discurso ele vai ser programado para como se eu estivesse numa sala de aula. Então, o referencial, o assunto, ele vai ditar sobre o que aquela mensagem está inserida. Não é o significado, tá, pessoal? Cuidado. É sim o assunto, o contexto geral. Beleza? Começar um resumo, a gente só vai relembrar rapidinho e já vamos para as funções específicas. Começando pela função emotiva. Eu falei para vocês que cada função da linguagem vai ter foco em um dos elementos da comunicação. A função emotiva vai ter como foco principal o emissor. Fica até fácil de lembrar, Emissor, emotiva. E o próprio nome emotivo já vai me dar um significado. Emotivo vem de emoção. Então, a função emotiva, pessoal, vai focar nas emoções, nos sentimentos, nas opiniões do emissor. O foco é o eu. Por isso que eu vou ter verbos, pronomes, termos predominantes em primeira pessoa. O foco vai ser no eu lírico, nos poemas, nos versos, ou no narrador, quando houver em prosa. Exemplo. Eu tenho uma voz muito parecida com a da Adriana Calcanhoto, mas eu não vou cantar porque eu não quero humilhar a música dela,
Porém, aqui eu trouxe a música Fico Assim Sem Você, dela, para a gente observar o texto. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu. Olha a presença do pronome aqui em primeira pessoa, né? Assim sem você. Então ela está dando a opinião dela, se colocando em como ela se sente sem aquela pessoa. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. De novo, ela se coloca no meio, né? E aí bora pular para a última parte. Eu te quero a todo instante. E ela fala ainda, se meu desejo não tem fim. De quem que é o desejo? Meu, do eu lírico, né? Nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Então, o uso recorrente da primeira pessoa e o que a gente vai ter aqui são os sentimentos do eu lírico. Próximo. E aí aqui a gente trouxe a parte destacada, né? Você pode acessar o material. Função referencial, fácil também, porque o foco dela vai ser no referente, no referencial, como a gente conversou. A ideia é que aqui, essa função objetiva principalmente passar informações de uma maneira direta. Eu gosto muito de associar a função referencial ao jornal, por exemplo. É dar uma notícia, um fato, sem ter a sua opinião. Diferente da emotiva, em que eu vou me colocar, na referencial eu sou imparcial. Então eu vou ter verbos, por exemplo, na terceira pessoa. Olha aqui. Acre tem o segundo maior número de estudantes de escolas públicas com melhores notas na redação do Enem. Olha que chique, né? Esse ano a gente vai ser o primeiro se tudo der certo. Então a ideia é que a notícia está sendo passada de um ponto de vista imparcial. Não tem a opinião do autor, não tem o narrador, não tem o eu lírico. A própria mensagem, o próprio assunto, na verdade, desculpa, o próprio contexto é mais importante. O referencial, a informação é mais importante no texto, tá ok? E por último, e aí toma muito cuidado, função poética. Por quê? A função emotiva e a função poética vão ser muito comuns em textos líricos, poemas, por exemplo, né? Porque a gente vai ter o eu lírico, vai ter as emoções, isso é muito característico da literatura. Professor, como que eu vou diferenciar? Lembra que eu falei que um texto ele pode e vai ter mais de uma função da linguagem? Isso é muito comum. Como que eu sei qual que predomina? Se um texto importa mais interpretar, é função poética. Se um texto importa mais a opinião do autor, aí é emotiva. Lá na canção da Adriana Calcanhoto, por exemplo, o que importava mais pra gente não era interpretar o que é um futebol sem bola. Isso eu sei, eu consigo imaginar. O que importa é o que ela sente, que é passado pela música. Diferentemente, por exemplo, do texto do Carlos Drummond de Andrade chamado No Meio do Caminho. Ele fala assim, é um texto modernista, tá, gente? Por isso que ele vai ser um pouco mais diferente de um poema que nós estamos acostumados. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Pessoal, olha que legal. Ele vai utilizar aqui verbos em primeira pessoa? Vai dar a opinião dele? Vai. Tanto que ele vai falar que nunca esquecerá. Eu nunca esquecerei nas minhas retinas. É emotiva? Também. Mas importa mais eu saber que ele ficou com as retinas cansadas nesse texto? Ou entender, por exemplo, que as pedras no meio do caminho podem significar, ou seja, eu posso interpretar que elas falam sobre obstáculos. Certinho? Então, nesse texto é muito mais importante que eu consiga interpretar o que o meu eu lírico está querendo passar por meio da mensagem. O foco da poética é na mensagem em si, no trabalho entre a forma e o conteúdo. Certinho, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na resolução de questões sobre este conteúdo. Tchau, tchau!